Você provavelmente viu pelo menos um esquerdista nessas eleições defendendo que nós deveríamos votar em mais mulheres, em mais negros, que deveríamos ter mais representatividade dentro da política, certo? Então, é de se esperar que esses esquerdistas comemorem quando a gente consegue eleger mais representatividade, né? Já que isso é tão importante para eles, já que eles acham que, assim, realmente a cor da pessoa, o sexo da pessoa é algo primordial na hora de votar em alguém, na hora de escolher representantes políticos, só que não é bem assim. E hoje a gente vai ver mais uma vez que essa luta deles, na verdade, não é pelos negros, não é pelas mulheres. É por uma ideologia, simplesmente. Só que eles não têm coragem de falar isso. Porque, é claro, eles precisam sinalizar a virtude. Eles precisam usar essas pautas para ganhar votos, né? Eles só precisam fazer os negros e as mulheres acreditarem que a luta é por eles. Mas não é. Vejam só essa matéria da Folha de São Paulo. Primeira prefeita eleita em Bauru é jovem, negra. Caramba, tá muito bom isso aqui, né? A primeira mulher a assumir a prefeitura de Bauru e ainda por cima jovem e negra. Só que ela também é evangélica e conservadora. Não fecha ali com a ideologia dos esquerdistas que estavam pedindo pela representatividade, mas a representatividade é o mais importante, né? Então tenho certeza que eles estão comemorando, porque tem uma mulher jovem e negra assumindo uma prefeitura. Até parece. Vamos dar uma olhada nos comentários dessa matéria. Mas antes, vale ressaltar que eu já nem concordo com a chamada da Folha de São Paulo, porque não é relevante se ela é negra ou jovem. No momento em que ela está assumindo uma prefeitura, eu acho relevante saber a ideologia dela e se ela é competente. O sexo e a cor tanto faz, velho. Mas a gente sabe muito bem que essa não é a opinião da Folha de São Paulo, então eles pelo menos estão sendo coerentes nesse ponto. Só que também tem aquele negócio, né? Muita gente também questionou se ela realmente é negra, porque ela tem a pele bem clara. Na verdade, ela é parda, né? Visivelmente. Só que para os progressistas os pardos não existem. Para eles é tudo preto e branco, literalmente. Quer dizer, tem a parte do colorismo, que é uma das coisas mais racistas que eu já vi, mas não vamos entrar nisso aqui hoje. Então, feitas essas considerações, vamos dar uma olhada na reação da galera que luta pelos negros e pelas mulheres e que pede por mais representatividade. Ou seja, mais um chaveirinho de hétero branco e que serve ao patriarcado, como o "mas tem um amigo que é". Meu Deus, cara, uma mulher negra foi eleita prefeita de uma cidade e ela é só mais um chaveirinho de hétero branco? Pelo amor de Deus. Pessoas normais não são conservadores. Deixa eu ver se eu entendi então, Darlene. Você tá chamando essa mulher negra de anormal? Ela não é uma pessoa normal pra você? Bacana, bacana. Muito bonito. Tão jovem e já estragou a vida sendo evangélica e conservadora? Só pra eu entender, aonde é que fica o meu corpo, minhas regras nessas horas? Ela não é uma mulher empoderada, não? Ela não pode ser o que ela quiser, acreditar no que ela quiser? Se ela não concordar com a sua ideologia, então ela estragou a própria vida? Mais um pensamento muito bonito aí do nosso querido justiceiro social. O começo tava bom demais pra ser verdade. PQP. Ou seja, como eu tava dizendo, né? Enquanto ela era só uma mulher jovem e negra, tava legal. Mas depois, aí já não é mais tão legal assim. Porque no fim das contas, dane-se a representatividade, né? Mulher conservadora não é mulher. Negra conservadora não é negra de verdade. Se é conservadora e evangélica, então não presta. Nossa, sei lá, eu acho pesado, né? Falar que uma mulher negra não presta... E parece bem errado isso aí. Negra conservadora, desculpa, essa conta não fecha. Aí é ir contra a história, é lutar contra o nosso povo. É tipo Martin Luther King, né? Que é um cara historicamente conhecido por lutar contra o seu povo. Afinal de contas, ele era conservador, era pastor, inclusive. E o Down não foi o único a apontar a questão histórica, porque é totalmente contraditório você ser conservador e negro ao mesmo tempo. Porque, obviamente, os conservadores sempre foram contra os negros, né? Como o já citado Martin Luther King, ou talvez até Abraham Lincoln, um dos maiores conservadores da história, que aboliu a escravidão, enquanto os seus opositores do Partido Democrata, a esquerda americana, lutavam bravamente contra a abolição, porque eles tinham muitos escravos e isso não era interessante para eles. Mas vai ver, é a Suelen, prefeita de Bauru, que tá indo contra a história, né? Conserva o quê? A hipocrisia? Militante justiceiro social falando de hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Não estou desmerecendo ela e tenho todo o respeito por ela. Mas a notícia de vocês
pode ser interpretada da seguinte forma: jovem negra escravocrata assume a prefeitura. Fran, realmente, você não tá desmerecendo ela, você só tá chamando ela de escravocrata, sendo que ela nunca defendeu isso. Só tá distorcendo completamente os valores que ela defende para tentar marcar ela com um rótulo obviamente ruim, negativo, pesado. Mas ainda bem que você tem muito respeito por ela. Imagina se não tivesse. Lembrem que os conservadores vêm de conservar o status de privilégio que os escravistas tinham. Da onde saiu essa informação? Lembrem-se de algo que nunca aconteceu. Quer dizer, não que no passado nenhum conservador tivesse escravos e que nenhum tivesse lutado contra isso, mas dizer que conservadorismo vem disso é uma grande mentira. Até porque, como eu já disse, a esquerda no mundo também já lutou bastante contra isso, tá legal? E foi a direita que obteve os melhores resultados. O Luciano, ele foi mais direto, só falou um porra, Bauru, e um facepalm ali. Claramente decepcionado porque, porra, Bauru, elegendo uma mulher negra como prefeita. Vocês têm o que na cabeça, velho? Como é que o Luciano não ia ficar indignado com isso, né? Cagou nos 2 últimos adjetivos. Mais um aí confirmando, né? Enquanto ele só sabia que ela era uma mulher negra, tava da hora, mas no momento em que ele descobre que é evangélica e conservadora, aí deixou de ser mulher, deixou de ser negra, aí não serve mais pra nada. Negra conservadora combina? Parece que não. Expliquem pra mim, quem souber. É uma pergunta séria. Então, acho que combina, né? Como eu já falei, Martin Luther King é um bom exemplo. É só estudar um pouquinho mais e entender o que de fato é conservadorismo que você vai ver que não é contraditório. Enfim, quem tiver aí mais paciência e quiser explicar pra Kátia, fique à vontade. Como um ser humano pode ser negro e conservador? É pra conservar o quê? Eu não vou responder de novo a mesma coisa, cara. Mas muitas pessoas também perguntaram, ela quer conservar o quê? Como se não tivesse nada de bom pra conservar na sociedade. E como se as únicas coisas que os conservadores quisessem conservar fossem as coisas ruins, sendo que é exatamente o oposto. Logo ela vai sentir na pele o resultado do seu conservadorismo. Quase que jogando uma praga aqui. E tem um outro comentário, numa pegada bem parecida, que fala: ela já está sofrendo ataques racistas. Em breve vai descobrir que eles conservam o racismo muito bem conservado. Sim, de fato, ela já está sendo bastante atacada, mas não pelos conservadores. É muito engraçado, um monte de ódio despejado contra a mulher, onde claramente as pessoas que estão a atacando são contra o conservadorismo, e ainda tem esquerdista alienado com coragem de vir dizer que são os conservadores que estão atacando ela. Podem ter certeza que o que vocês já deixaram bem claro para essa jovem mulher conservadora é que para a esquerda ela simplesmente não presta e não tem nenhum valor se ela não for escrava da ideologia de vocês. É aquela coisa, né? Como uma mulher ousa pensar por conta própria, ter suas próprias ideias, opiniões, defender a sua própria ideologia? Como a negra ousa não ser de esquerda? Ela acha que ela tem esse direito? Ela acha que é livre para escolher qualquer espectro político sem sofrer as consequências? Sem ser atacada? Sem sofrer retaliações? Até parece que a galera que luta contra o racismo vai deixar isso aí passar batido. E para encerrar, eu deixei esse comentário onde o cara pergunta qual o sentido de ser jovem e conservador? Porque, de fato, esse tipo de questionamento foi muito recorrente, né? Como ela pode ser negra e conservadora? Como ela pode ser jovem e conservadora? Isso não faz sentido. E até algo que não entra muito nessa pauta especificamente, mas eles também não entendem como um pobre pode ser conservador. Sendo que, quando a gente vai ver os resultados nas urnas, a gente vê que geralmente os grupos, os partidos mais liberais, que mais abertamente defendem essa cartilha ideológica do progressismo, recebem votos majoritariamente das áreas mais nobres, mais ricas e mais brancas das cidades. E acreditem, tem uma boa explicação para isso. Um grande amigo meu, um cara muito legal mesmo, o Platinho, fez um vídeo falando sobre essa curiosidade. E ele explica isso muito melhor do que eu, então eu vou deixar vocês com a explicação dele e aí um cardzinho também para quem quiser conferir o vídeo dele na íntegra. É isso, assim eu vou encerrando o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, não esquece de me dar aquela força. Se você puder contribuir, ajudar o meu canal através do Apoia-se ou se tornando membro, eu realmente vou ficar muito grato porque vários vídeos aqui não são monetizados, então preciso muito da sua força para poder continuar fazendo esse trabalho, levando esse tipo de mensagem e alcançando cada vez mais pessoas. E quem não puder ajudar com doações também ajuda muito deixando like, se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações e comentando ali embaixo também, deixando feedback, ajudando no engajamento do vídeo, beleza? É isso aí, e agora fiquem com toda a sabedoria do grande Platinho. Em toda sociedade civilizada em que se
consolidam duas classes, que você realmente tem uma classe elevada e uma classe menos elevada consolidadas e distintas, tende a acontecer que dois esquemas morais diferentes, com regras totalmente diferentes e jeitos totalmente diferentes, se consolidam junto. Que são, ele chama um de austero e o outro de liberal, mas pensa que é uma moral super rígida e uma moral super liberal, nesse sentido específico de o contrário de rígido, que deixa tudo. E aí, entre as elites desse sistema de classes que se consolidou, tende a proliferar e se popularizar o esquema liberal. Enquanto que entre os pobres, no povão, o que acontece é que os esquemas morais mais rígidos e austeros, e especificamente os religiosos, são os que fazem mais sucesso. E para eles isso acontece pelo seguinte, que quando você está pregando essas ideias de moral austera para os mais pobres, você está pregando ideias que realmente o bem-estar deles depende da adesão a essas coisas. Porque quando você é muito pobre, você tem muito menos espaço para cometer pequenos erros. Por exemplo, não é por acaso que hoje, entre os ricos, nas elites culturais, pega muito mal. É coisa de pobre você discriminar a promiscuidade da mulher e a homossexualidade no homem. Discriminar não é a palavra certa. A palavra certa é você repreender. Sabe, você tentar coibir a prática. Por que que nas elites é considerado anacrônico e até criminoso a ideia de coibir a prática da promiscuidade feminina ou da homossexualidade masculina? E entre os pobres, isso parece ser bem menos difundida. A questão é que, se a menina for promíscua demais e engravidar cedo e fizer certos erros entre os pobres, isso vai ferrar ela. Tem uma chance de realmente ferrar a vida dela. Sendo que entre as ricas, não importa que a mulher dê pra todo mundo e faça o que ela quiser, assim, ela tem estrutura familiar e dinheiro e tudo mais pra resolver a maior parte das coisas, então ela pode se dar o luxo de fazer isso. E o mesmo acontece, analogamente, à discriminação ou à repreensão do comportamento homossexual entre os pobres. Mas vamos ser bem claro aqui, não é difícil definir até dessa forma, né? O melhor jeito de definir é o seguinte, é aquele tipo de comportamento masculino que é frequentemente associado ao feminino e que pode gerar violência pra você por parte dos outros caras. E o ponto é o seguinte, o nosso contexto atual é absolutamente geograficamente segregado. Assim, tem bairro de rico e bairro de pobre e é isso, entendeu? Não tem, as pessoas que têm grana, elas convivem em espaços diferentes das pessoas que não têm. Não é só os prédios e as casas, é o bairro, é tudo. Então, o meu ponto é o seguinte, as pessoas da elite circulam por lugares que são bem mais seguros. Isso quer dizer que o tipo de comportamento que pode incorrer que pode causar violência pra você, isso também vale pra questão da promiscuidade feminina, sabe? Se vestir de um jeito absolutamente provocativo. Quando você tá vivendo em um contexto que é super seguro, isso tem uma chance muito pequena de te dar problema. E aí, se você quiser muito fazer isso, talvez os pais meçam quanto problema tem chance de dar, versus quanto a menina quer fazer, quanto trabalho vai dar, e pra tentar coibir, quanto que ela vai sofrer com isso, você fala, tá bom, então pronto. Entendeu? Sendo que entre os caras pobres, os caras falam, mano, eu não posso deixar. E não tem polícia aqui, não tem segurança nesse negócio, entendeu? E aí o cara vai ser discriminado como um reacionário, homofóbico, não sei o que, sendo que as condições do cara são tais que é um risco grande. E que ele não é um gênio do Foucault, entendeu? Você não pode esperar os pais pobres conseguirem ter todo o discurso de desconstrução ao mesmo tempo em que eles falam, não, mas ó, você tem que fazer assim, mas não em público, não sei o que, pra evitar e minimizar o risco. Você, tipo, repreende pra tentar diminuir, ou você não repreende. É só essa escolha que você pode fazer. Você vai errar pra um lado ou pro outro. E daí, entre os ricos, é melhor errar pra permissividade. Entre os pobres, faz sentido se você tiver que viver em lugares sempre... Porque a questão não é que o cara seja pobre. A questão é que ele vive em ambientes perigosos, sem segurança. Então, não importa se o pai é homofóbico. O que importa é, o pai olha e fala, se meu filho ficar agindo assim, eu acho que vai aumentar a chance dele apanhar. Você cometeu o crime de homofobia. Essa é a ideia central que você traz aqui. Que existe uma guerra cultural, entre aspas, que é devido ao fato de que se consolidou uma classe de ricos e uma classe de pobres. Uma classe de pessoas que realmente é rica o suficiente pra que dane-se a moral. E uma classe de pobres que tá tão ferrada que fala, mano, a gente precisa mesmo de todas as regras morais pra ajudar a gente, porque senão tudo entra em colapso. Não querem escutar, não sabem